Em setembro de 2025, há uns dias atrás, a Gallup divulgou um resultado de uma pesquisa interessante nos Estados Unidos. Eles quiseram entender qual era a visão que os americanos tinham em relação ao capitalismo e o socialismo. E nós agora, no início de outubro, aqui no IBESP, nós repetimos essa pesquisa para entender qual é a visão dos brasileiros em relação ao capitalismo e ao socialismo. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu quero falar com vocês da última pesquisa que nós realizamos. Nós fizemos ela agora no dia 1 ao dia 4 de outubro de 2025, onde nós ouvimos 1.012 brasileiros em todos os 26 estados e mais o Distrito Federal, para entender a visão dos brasileiros em relação ao capitalismo e ao socialismo, para tentar também comparar com essa pesquisa interessante que os Estados Unidos acabou, que foi feita agora pela Gallup nos Estados Unidos, para entender a visão entre nossos países. Né? A gente vive numa democracia, num país capitalista. Será que é tudo isso mesmo? Qual é a visão que os brasileiros têm quando a gente principalmente compara com os americanos? Vamos falar primeiro sobre a imagem que os brasileiros têm sobre o capitalismo. Tá? Esse resultado está na página 4. 45,1% dos brasileiros têm uma imagem positiva do capitalismo, 30,5% uma imagem negativa, 24,4% não sabe ou não quis responder. Vamos comparar primeiro com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a Gallup detectou que 54% tem uma imagem positiva em relação ao capitalismo. Então vamos lá. Estados Unidos, os americanos têm uma imagem positiva de 54% do capitalismo contra 45,1% dos brasileiros. A gente percebe aqui que a gente já tem aqui uma dissonância, né? Então percebe-se que o americano ele tem uma visão muito melhor em relação ao capitalismo do que os brasileiros. E quando a gente fala de imagem negativa, aqui tem um dado interessante, né? Enquanto os brasileiros, 30,5% dos brasileiros têm uma imagem negativa do capitalismo, lá nos Estados Unidos, 43% tem uma imagem negativa do capitalismo. Então percebe que aqui, a diferença que a gente tem aqui entre positivo e negativo, a gente está chegando a quase 15%. Nos Estados Unidos a gente está falando de 9%. O que me parece que as pessoas lá, apesar de ter uma visão melhor do capitalismo, elas têm uma visão crítica também aos resultados. A gente tem que lembrar, o capitalismo ele foi criado lá na Revolução Industrial, se a gente for pensar de modo bruto aqui, né? Mas passou por uma crise muito grande em 1929, principalmente nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa, né? E nós tivemos também em 2008, de novo, um problema seríssimo que começou ali com a questão do subprime nos Estados Unidos. Então, apesar das pessoas terem ali um sonho americano, ter uma visão muito positiva em relação ao capitalismo, elas também têm algum histórico ali de alguma desregulamentação que acabou trazendo um pouco de problema aos americanos. Quando a gente olha a questão de regiões aqui no Brasil, qual é a região do país que tem uma visão mais positiva em relação ao capitalismo? É a região sul, com 48,1%. E qual é a região que tem uma visão menos positiva, ou melhor, vamos falar da mais negativa sobre o capitalismo? É a região norte, com 37,5% de visão negativa. Quando a gente fala aqui, quando a gente pega o micro-target para entender como é o perfil do brasileiro, como pensa homem, mulher, e aqui a gente tem um dado interessante. Os homens têm uma visão bem mais positiva que as mulheres, enquanto 51,1%, 51,2% dos homens têm uma visão positiva do capitalismo, 39,7% das mulheres têm uma visão positiva do capitalismo. Aqui eu quero chamar a atenção quando a gente fala de graus de instrução, a gente percebe que os primeiros 3 graus ali, de 16 anos até ali os 44 anos, as pessoas têm uma imagem mais positiva, e depois começa a cair. E aqui eu quero chamar a atenção para um dado interessante. As pessoas acima de 60 anos aqui no Brasil, só 35,5% têm uma imagem positiva sobre o capitalismo. Nos Estados Unidos, isso chega a 70%. Então percebe-se que as pessoas acima de 60 anos nos Estados Unidos têm uma visão muito positiva, elas viveram o capitalismo, conseguiram comprar sua casa, comprar seu carro, elas viram que o capitalismo funcionava. Já que no Brasil as pessoas acima de 60 anos não têm uma imagem tão positiva assim. A gente percebe que esse é um eleitor
também que é um eleitor que menos estudou no Brasil. É diferente lá dos Estados Unidos, que a gente percebe que houve uma diferenciação desse grupo que teve ali, passou pelo pós-guerra e foi conseguindo comprar tudo, fazer sua vida, né? Aqui os brasileiros acima de 60 anos, a gente percebe hoje, a gente tem um número muito grande de dependentes de BPC, Bolsa Família, aposentadoria de um salário mínimo. Quando a gente pega aqui no Brasil, conforme a pessoa vai estudando mais, vai aumentando a questão da visão positiva em relação ao capitalismo. Por exemplo, quem tem ensino fundamental, 30,5% tem uma imagem positiva do capitalismo. Em compensação, quem tem ensino superior, 58,4%. E aqui é um outro ponto interessante. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho possibilidade de conseguir trabalhar mais e conseguir ter mais posicionamento na sociedade. Então eu percebo que o capitalismo funciona, porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho mérito em conseguir alguma coisa. Quando a gente vê em questão de religião, isso não tem mudança nas principais religiões ali, evangélicas e católicas, tá? Quando a gente fala, a gente tem aqui o IDG, que eu sempre falo para vocês, é uma forma que a gente conseguiu entender um pouco da renda das pessoas, porque o fator renda fica realmente um pouco difícil da gente confiar num dado onde a gente tem uma base pequena, porque muita gente não quer falar a sua renda familiar, tem muita gente que não tem condições, não sabe somar a renda da sua família, ou por dificuldade de somar mesmo, ou por falta mesmo de conhecimento de quanto realmente ganha aí o seu parceiro ou parceira, né? E a gente percebe, e a gente acabou criando aqui o índice de dependência governamental, o IDG, o baixo IDG, aquela pessoa que não tem nenhuma dependência direta do governo. Em compensação, o alto IDG é aquela pessoa que é totalmente dependente do governo, depende da saúde pública, do Bolsa Família, do BPC ou da educação, tá? Então, o que a gente percebe? Quanto mais as pessoas dependem do governo, mais as pessoas têm uma imagem tem menos imagem positiva. Então, vou deixar claro aqui, quem é o baixo IDG, que é aquela pessoa que tem convênio médico, que o filho estuda em escola particular ou neto, que não tem nenhum tipo de benefício social, 50,6% tem uma imagem positiva do capitalismo. Em compensação, a pessoa que tem totalmente dependência do governo, 37,4% apenas tem uma imagem positiva, tá? Quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 57% tem uma imagem positiva do capitalismo, e quem votou no Lula, 36,4% tem uma imagem positiva do capitalismo. Eu quero chamar a atenção aqui, porque lá eles dividiram a visão do republicano e do democrata. Vamos entender aqui que o eleitor de Bolsonaro seria aí um republicano, o eleitor de Lula seria aí um democrata, apenas para comparação, tá? Então, qual que é a visão do capitalismo que a gente tem dos republicanos? 74% dos eleitores republicanos têm uma imagem positiva do capitalismo. Quando a gente pega aqui o eleitor de Bolsonaro, 57%. Quando a gente pega a visão do eleitor democrata, né, em relação ao capitalismo, a gente tem aqui que 42% dos democratas, tá, tem uma visão positiva do capitalismo, e aqui 36%. Então, mesmo lá, quando a pessoa tem uma visão mais progressista ou de esquerda, vai ter uma visão mais positiva do capitalismo do que os eleitores de Lula, tá? Quando a gente pega os eleitores republicanos, que teriam aí uma semelhança, entre muitas aspas aqui, com os eleitores de Bolsonaro, lá também tem uma visão muito melhor do capitalismo do que aqui, do que os eleitores de Bolsonaro. A gente, nesse estudo, eu vou apresentar na semana que vem para vocês o estudo de voto estimulado, Lula e Bolsonaro. A gente sempre faz esse estudo aqui, muito mais porque a gente quer entender como está esse eleitorado. A gente não tem os candidatos ainda, né? A gente não pode falar, o Lula será candidato. Se Bolsonaro, quem será no lugar de Bolsonaro, a gente não tem condições de falar isso. Então a gente sempre faz esse estudo para entender os principais personagens, para tentar entender o ambiente político. E a partir desse estudo agora aqui, que eu estou apresentando para vocês, a gente já fez uma divisão, um entendimento melhor de quem vota em Bolsonaro hoje e quem vota em Lula hoje. E como que a gente fez esse estudo? A gente, depois que a pessoa votou em Bolsonaro, a gente quis entender os principais motivos, assim, por que vota, quais são os pontos fortes ali. E a mesma coisa a gente fez com Lula. E aí a gente dividiu em 3 pontos o eleitor de Bolsonaro e 3 pontos o eleitor de Lula, tá?
Então, o eleitor de Bolsonaro, ou ele é bolsonarista, ou ele é um antipetista convicto, o que faz ele votar em Bolsonaro de forma mais forte, ou ele é um antipetista volúvel, que ele vota ali em Bolsonaro, mas ele não tem assim tanto problema de votar em Lula, tá? Então seria aqui muito a gente percebeu que são aqueles eleitores mais liberais, mas é um liberal ali, ele é mais de direita, mas ele tem uma visão bem progressista, tá? Do outro lado a gente tem o eleitor lulista que vota ali, se orgulha de votar em Lula e fala eu sou lulista. A gente tem ali um antibolsonarista convicto que ele não é um lulista ali, mas ele prefere votar no Lula de mais convicção porque ele não gosta mesmo de Bolsonaro. E a gente também tem um antibolsonarista volúvel, que é aquela pessoa que está votando no Lula, tem algum resquício contra o Bolsonaro, mas também ele tem uma visão que ele acaba tendo algum tipo de concordância com o Bolsonaro, principalmente pela visão nacionalista do Bolsonaro. E aí a gente tem o grupo de isentos, né, que é aquela pessoa que prefere não se colocar. Quando a gente vê essa visão aqui, a gente dividiu aqui em 7 faixas, tá? O que a gente percebe, quanto mais o eleitor de Bolsonaro, bolsonarista, 53,6%, ele é a favor do capitalismo. Em compensação, o antipetista volúvel, que está votando no Bolsonaro sem muita convicção, 68,5% tem uma visão positiva do capitalismo. Então fica um pouco claro quando eu acabei de falar para vocês. Ele está votando no Bolsonaro, porque ele é antipetista, mas ele tem uma visão ali mais liberal nos seus costumes e acaba tendo, e como mais liberal, aí é muito a favor da questão de investimentos financeiros, ali está no mercado financeiro, então ali ele aprova, ele tem uma visão muito mais positiva do capitalismo do que o próprio bolsonarista, né, em questão. E quando a gente olha aqui o eleitor de Lula, a gente percebe ali também que não tem uma mudança muito grande em relação à visão de todos eles em relação ao capitalismo, fica ali em torno de 35% a 40%. Aqui a gente fez também uma análise sobre as formas que as pessoas se informam. A gente sempre faz isso, eu sempre comento a mesma coisa, eu fico feliz que outros institutos começaram a tomar pé disso, porque as pessoas que estão se informando por um meio ou outro, ela tem uma visão diferente de Brasil, né? Então o que a gente tem aqui? Quem se informa pela TV, 42,7% tem uma visão positiva do capitalismo. E quem se informa pelas redes sociais, 50,4% tem uma visão positiva do capitalismo, tá? Então, quando a gente pegar, se eu for comparar diretamente redes sociais contra a TV, a gente tem aí um saldo positivo a favor das redes sociais de 11,5%, né? Quem se informa pelas redes sociais, ela é bem mais a favor, tem uma visão muito mais positiva do capitalismo do que quem se informa pela TV. Vamos falar um pouquinho agora de socialismo, né? O socialismo, a gente sabe da Revolução Russa, 1917, a gente teve ali um crescimento, e aqui a gente tem que prestar atenção que a cultura ela foi muito melhor em relação ao socialismo, a formatação na cabeça das pessoas que o socialismo é bom, tem uma visão que todo mundo vai ter uma vida igual, todo mundo vai ter uma vida boa, tal. Isso a gente percebe que na teoria, ela é muito interessante, porque você fica pensando, pô, que bom, né? Eu vou ganhar mais ou menos igual aquele outro. Só que as pessoas esquecem o começo da história, né? Nós somos totalmente diferentes, né? A gente não tem... Eu tenho uma visão de mundo, você que está me vendo tem outra. Você quer ser uma coisa, eu quero ser outra. Eu quero trabalhar 200 horas por semana. Tem gente brigando para criar uma jornada de 36 horas, coisa que eu jamais consegui fazer na minha vida, e hoje muito menos, né? Eu tenho que trabalhar todo dia, sábado e domingo, todo dia que eu tenho que trabalhar, e às vezes muito mais que 14 horas, porque a gente não consegue parar, né? E aí você tem visão de pessoas que falam assim, não, eu quero trabalhar meio período. Então como que você vai criar uma sociedade igual se o ser humano, que é o início dessa sociedade, que é o ponto principal dessa sociedade, ele não é igual? Mas essa visão, quando você coloca que é uma visão interessante, tal, isso você faz com que as pessoas vão acreditando que isso é possível. A gente sabe que quem estudou um pouquinho mais sabe que não é. Na página 12, a gente mostra qual é a visão que os brasileiros têm em relação ao socialismo. 38,9% tem uma visão positiva do socialismo, e 38,6% tem uma imagem negativa do socialismo.
perceba que a imagem positiva do socialismo é 0,3 acima da imagem negativa, fica muito empatado ali, né? Quando a gente compara, né, o capitalismo, que teve ali uma imagem positiva de 45,1, quando a gente compara aqui com a imagem do socialismo de 38,9, percebe que a imagem do capitalismo é um pouquinho melhor que a imagem do socialismo. Não é muito, né? A gente está falando de 45,1 contra 38,9. E quando a gente fala da imagem negativa do capitalismo contra o socialismo, a imagem negativa do capitalismo é de 30,5 contra 38,6. Quer dizer, a imagem do socialismo é um pouquinho acima, um pouquinho a mais de imagem negativa aqui, o capitalismo. Então perceba que o socialismo no Brasil, quando a gente olha em comparação com a imagem do capitalismo, ele não tem uma imagem tão ruim assim. Então você percebe, às vezes você tem uma discussão porque você é um cara que, poxa, eu sou a favor do mercado, não sei o quê. Você tem que lembrar que você não é o brasileiro comum. Você que está me vendo agora, vendo um vídeo desse que é mais técnico sobre pesquisa, você não é um brasileiro, você não é o brasileiro médio. O brasileiro médio é aquele brasileiro que tem uma dependência muito grande do governo, aquele brasileiro que é a favor do governo, aquele brasileiro que assiste televisão e é alimentado por aquela visão, e ele tem ali, então, que não lê livro técnico, né? Ele acaba lendo e acaba se alimentando de histórias que fazem com ele até ter raiva do capitalismo e achar que o socialismo é perfeito, porque ele não tem a mesma visão que você. E, aliás, você que tem uma visão muito boa do socialismo, não tem problema. Eu não tenho, mas você não tenho nada contra você que não tenha. Talvez às vezes a gente tem posições diferentes. Você ocupa uma posição, você às vezes é um servidor público, um funcionário público que acha que está tudo bem, né? Eu posso entrar nesse assunto, eu vou até gravar um vídeo daqui a pouco para uma instituição de empresários que eu falando sobre a economia, como a gente está vendo aqui sobre pesquisa. E aí, mas o que a gente percebe, a visão do brasileiro, ela é moldada por um histórico que a gente tem de várias implementações na televisão e cultura também. O que a gente pode fazer, quando a gente compara a visão do socialismo do brasileiro com o americano, né? A visão positiva do socialismo dos americanos é de 39%. A nossa aqui é 38,9%, ou seja, ficou muito igual. Muito igual. Nós só no arredondamento aqui, a imagem do brasileiro em relação ao socialismo, a imagem positiva é igual à imagem que o americano tem do socialismo. Em compensação, quando a gente fala de imagem negativa, os americanos, 57% dos americanos têm uma imagem negativa do socialismo contra 38,6%. Ou seja, enquanto a gente tem a mesma visão positiva que os americanos em relação ao socialismo, a imagem negativa dos americanos é muito maior. Tá? Então a gente percebe que lá as pessoas têm isso, né? O sonho americano se faz muito pela necessidade de trabalhar bastante, porque a pessoa ganha por hora, ela não fica desempregada, porque se ela não tem emprego, ela arruma um outro e vai trabalhando. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de concurso público e por aí vai. Quando a gente pega aqui, quando a gente vai falar sobre nas regiões, a região que tem uma visão mais positiva em relação ao socialismo é a região Nordeste, 45,9%, e a região que tem uma visão menos positiva do socialismo é a região Centro-Oeste, que é uma região muito produtora ali, né? Quando a gente fala aqui de homens e mulheres, a visão da mulher ela é um pouco mais positiva que o homem em relação ao socialismo. Quando a gente pega os jovens de 16 a 24 anos, é a faixa que tem uma imagem mais positiva em relação ao socialismo. Isso aqui eu acho muito preocupante. E isso aqui não é diferente nos países, né? Os jovens têm aquele sonho. Eu li muito sobre socialismo, eu tinha ali uma linha trotskista, a gente tinha na aula, é interessante isso, hoje os professores eles não têm tanta força como tinham os professores antigamente sobre a gente, só que o professor ele não entrava muito na seara política, mas a gente acabava lendo muito livro. Eu fiz parte de muitos movimentos também políticos ali, todos com um pouco mais de visão à esquerda. Eu fui envelhecendo, fui lendo um pouco mais e fui me distanciando dessa visão à esquerda. Então eu entendo que os jovens têm ali, 49% dos jovens têm uma visão positiva. Quando a gente pega as pessoas acima de 60 anos, 34,1% tem uma imagem positiva. Quando a gente fala ali nos Estados Unidos, fica em torno de 15%.
tá? Então, muito menor. As pessoas, quanto menos estudam, mais têm uma visão positiva do socialismo, né? Então, conforme a pessoa vai estudando, ela vai se distanciando do socialismo. Então, só para vocês terem uma ideia, quem tem ensino fundamental, 40,7% tem uma visão positiva e 25,1% tem uma imagem negativa do socialismo. Já quem tem ensino superior, 33% tem uma imagem positiva e 51% tem uma imagem negativa. Então aqui é interessante o seguinte, né? A pessoa vai caindo a imagem positiva, mas também aumenta a imagem negativa. E aqui eu quero falar sobre um ponto que eu venho detectando em pesquisa há muito tempo e vem me preocupando muito. A gente teve, a partir de 2012, com aquele programa de universidades abertas, tal, das pessoas terem possibilidade de conseguir ali seu curso superior com valor muito baixo. E eu fiz um comentário na Rádio Jovem Pan, logo no início do processo de abertura das universidades, de bolsas, né? Eu fiz o seguinte comentário: quem faz a regulação dos empregos e do salário é o mercado, não é a faculdade. Não é porque todo mundo vai ter ali o seu canudo, nós vamos ter só administradores de empresa, pessoas muito bem formadas, todo mundo formado, porque quando a pessoa chegar na frente de um empresário, a entrevista derruba ela. Tá? A falta de conhecimento, não adianta nada ela ter ali um curso superior se ela não tem conhecimento prático. Por exemplo, se ela não sabe mexer no Excel, a pessoa já está fora. Se a pessoa hoje não tem um entendimento de inteligência artificial. Então, não adianta nada a pessoa ter um curso superior. E o que eu fui percebendo isso? As pessoas, cada vez mais a gente tem uma massa de pessoas formadas que, quando estão chegando no mercado, elas estão batendo a cara e voltando e estão acabando tendo que ocupar outros, ir para a informalidade, trabalhar no Uber e por aí vai. O que acontece? Essa pessoa começa a ter uma imagem negativa do mercado como um todo, do capitalismo como um todo, né? Ela acha que, na verdade, a culpa é do mercado. Na verdade, não é que a culpa é do mercado. Você, hoje, está cada vez mais fácil a pessoa ter um curso superior, a porta está cada vez mais escancarada, mas está cada vez mais fechada a porta ali para as pessoas ocuparem um cargo. E as pessoas têm esse baque depois que elas têm um curso superior. Quando a gente vê aqui as pessoas que têm, não muda muito a questão de visão, vai caindo a visão negativa conforme a pessoa depende do governo, né? Então, o baixo IDG ali tem uma visão negativa de 41%. Em compensação, quem tem alto IDG, que é aquela pessoa que depende totalmente do governo, 34% tem uma imagem negativa do socialismo. Os eleitores de Bolsonaro têm 57,6% tem uma imagem negativa do socialismo contra as 16% de quem, eu estou falando aqui de quem votou em Bolsonaro e Lula em 2022, né? 16% dos eleitores de Lula em 2022 têm uma imagem negativa. Quando a gente compara aqui os eleitores, como eu falei para vocês, que a gente divide agora em 7 faixas, esses eleitores aqui, para entender a questão ideológica, né? E a gente vai entender depois para quem esses votos podem migrar, a gente vai ver isso mais para frente, não nesse estudo de hoje, que a gente está falando só sobre capitalismo e socialismo. Mas quando a gente olha aqui o eleitor de bolsonarista, raiz, que fala assim, eu sou bolsonarista, 55% tem uma imagem negativa do socialismo. E o eleitor lulista, 10%. Tá? Então isso não muda. Quando a gente faz um comparativo aqui, os eleitores que se informam pela TV, 42,3% tem uma imagem positiva do socialismo contra 37,8% dos eleitores que se informam pelas redes sociais. Ou seja, quem se informa pela TV tem uma imagem mais positiva do socialismo do que quem se informa ali pelas redes sociais. Tá? Então esse aqui é um estudo que a gente falou sobre capitalismo e socialismo, sobre a visão dos brasileiros, né? Eu fui falando um pouco aqui sobre a minha visão. Esse é um estudo que a gente conseguiu fazer aqui. Todo mês a gente tenta fazer um estudo nacional para vocês aqui, investimento próprio, mas a gente tem aqui a parceria da BRCal. A BRCal aqui é a nossa parceira comercial, onde a gente faz esse trabalho com o intuito, sinceramente, de trazer aqui informações para vocês. Claro que esse nosso marketing de conteúdo é uma forma que vocês têm de conhecer o IBESP e também a BRCal. Esse é um estudo que a gente envia
ali para algumas pessoas. Se você tem interesse em receber essa pesquisa, vem aqui no QR Code, chama a gente no IBESP, a gente passa. Fico feliz que a gente tem consultor político do Ceará que eu não conhecia, que entrou no site, falou, olha, eu quero a pesquisa, a gente começou a mandar e agora ele é um parceirão nosso aqui, a gente está sempre enviando, já começa a enviar mensagem para ele, saiu a pesquisa, porque ele usa essas pesquisas para formatação de palestra, para formatação de como pensa o brasileiro na hora dele ali fazer um estudo. A gente manda para jornais, eu fico muito feliz que a gente tem alguns jornalistas que estão confiando nas informações do IBESP, a gente é um instituto muito conhecido do político, mas a gente nunca se expôs muito, a gente está colocando aqui um pouco a cara mais para mandando nossos estudos. E se você quer entender um pouco mais sobre os votos de bolsonaristas e lulistas aqui, de quem vota em Bolsonaro e quem vota em Lula, eu fiz um e-book, está aqui nesse. Vai lá, bate o QR Code. A gente colocou ali um valor no e-book, deu muito trabalho para fazer, minha equipe aqui teve muito trabalho, então a gente colocou um valor aqui no e-book, vai lá, está na Hotmart, você pode ficar à vontade lá, quiser ler, é um estudo interessante. Eu daqui 6 meses, acho que no final do ano, em dezembro, eu vou fazer um pouco mais aprofundado, onde a gente vai começar a analisar mais ainda o perfil. Eu pretendo fazer um investimento maior e entender uma visão qualitativa desses eleitores, tá bom? Então esse aqui é um trabalho que a gente fez, eu queria agradecer você pela atenção e até semana que vem.